Eu sei que através desse vídeo eu serei apedrejada, eu tenho certeza que muitas pessoas não vão entender nada do que eu quero passar aqui, mas para aquelas que estão dispostas a evoluir, eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a mente, principalmente daquelas mulheres que ainda sonham em ter uma vida incrível com seu maridinho, com seus filhinhos, com seu gato, com seu cachorro, dentro da sua casinha, sendo aquela tão famosa dona de casa. Para as mulheres que ainda sonham com isso, esse vídeo vai ser perfeito. Para aquelas que já se encontram nisso, vai ser um tapa na cara para dar um chega para lá no vitimismo e começar aí a assumir a responsabilidade pela vida que você construiu através das escolhas que você fez. Então presta atenção que o que eu vou ler aqui não é uma coisa minha, é um texto que eu não sei de quem é, se é a pessoa que postou, mas eu peguei dentro do grupo do Facebook, lá no Facebook. Eu não lembro se é o grupo Metamorfose ou se é o grupo Unidas pela Coragem de Recomeçar, que na verdade ninguém ali, ou pelo menos faz muito tempo que ninguém tá fazendo nada para recomeçar. Então, isso aqui é a prova disso. Eu não me lembro se alguém compartilhou de algum outro lugar ou se a própria pessoa escreveu. E se essa pessoa que me acompanha, que está dentro do meu grupo, presta atenção no que eu vou falar aqui. O primeiro passo para a gente transformar a nossa vida, mudar aí a nossa realidade, é sair do vitimismo. Nós não somos vítimas de nada além das nossas próprias escolhas. Mulheres insuportáveis. Triste, mas real, o mundo das mulheres insuportáveis tem nome: exaustão. Não há ser humano na face da terra que aguente o peso de organizar a casa, fazer o almoço, jantar, cuidar dos filhos, passar pano na casa, lavar banheiro, colocar roupa na máquina, estender, passar, guardar, trabalhar, se virar nos 30, se virar, sem que a saúde mental, física e emocional sejam comprometidas. Geralmente, chegamos ao final do dia com a sensação de fracasso, de que deveríamos ter mais braços, ser de aço. Chegamos ao final do dia em débito, especialmente com nós mesmas. Cabelo sempre preso, algo público e notório é que as mães sempre se deixarão por último. Ao invés de se aproveitar dessa vulnerabilidade emocional das mães, observe, não é à toa que vem tensão, sobrepeso, dores musculares, doença, autocuidado em declínio, dá nisso, e a conta chega. Nos tornamos insuportáveis, chorosas, estressadas, sem paciência, sobrecarregadas, doentes. Tem dias que dói na alma sentir que somos impotentes, insuficientes, que não estamos dando conta de tudo. Mal sabemos que nos cobramos o sobre-humano, que na verdade não é que não damos conta, é que não temos como dar conta. Muitas de nós seguimos tentando o impossível. A interminável sensação de ter o que fazer e estar devendo algo são insuportáveis, nos sufoca. E o que muitos não sacam é que não é sobre impotência, é sobre carga mesmo. É o que alguns dizem por aí ter transformado mulheres lindas e maravilhosas em pessoas insuportáveis, cobrando mais ao invés de ajudar e de perceber esse pedido de ajuda deslocado. Exaustão pessoal. Esse é o diagnóstico. É a consequência de acertar fardos, de fazer mais do que pode, consegue e suporta. Esse é o mundo das mulheres insuportáveis, um mundo sem rede de apoio, de não saber dizer não. Exaustão pode virar depressão, estafa, doença física. É preciso cuidado com as mulheres insuportáveis. Elas podem estar por um fio, implorando por um braço estendido, disposto a ajudar. Observem, ajudem, cooperem, enxerguem-nas. E agora eu vou respirar fundo até começar a falar a respeito disso aqui. Gente, é muito delicada essa situação de tocar num assunto onde mulheres se fazem de vítimas. Mas eu posso dar a vocês o meu exemplo. Eu tive meus filhos porque eu quis ter os meus filhos e não foi fácil. E não venham me dizer aqui, ela tinha dinheiro. Eu não pagava empregada, eu não pagava babá. E eu fazia faculdade com 2 crianças. Se eu pagasse empregada, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade porque eu não era rica, não. Nós tínhamos uma estrutura sólida em cima da administração que eu
exercia em relação ao que ele ganhava. Eu não pagava nem jardineiro, eu morava numa casa, antes de eu me separar, com um terreno de quase 1.000 metros quadrados. Era eu que cortava a grama, era eu que limpava, era eu que fazia comida, era eu que fazia o café da manhã, era eu que lavava, era eu que passava, e estava sempre tudo impecável. Se eu me sentia exausta? Sim, eu me sentia exausta, mas eu acredito que o pai dos meus filhos também chegava do trabalho exausto. Ele também tinha horário, meta para cumprir, para que o salário viesse no final do mês. E eu tive tudo aquilo por escolha minha, mas eu não tinha tempo de ficar o dia inteiro em rede social. Eu não tinha tempo de ficar dormindo até o meio-dia. Eu optei por ter uma família e cuidar dessa família, de não trabalhar fora. Porque quando você decide, presta atenção, quando você decide casar, decide ter um filho, você tem que saber o pacote todo, como ele vai funcionar. O problema é que muitas mulheres querem ter essa vida, mas não querem dar muito de si para que essa vida flua, para que haja uma administração, para que tudo isso não fuja do controle. E o pior disso tudo é que às vezes você escolhe errado. Você vê na internet aquela vidinha perfeita como é que se chama? Dos pré-wedding, do newborn, né? Aquelas fotos de bebezinhos lindos, e muitas vezes você acha que aquele bebê não faz cocô, não fica doente, não chora, não precisa de fralda, não precisa de alimentação, não precisa de pediatra, ou que aquele homem, o pai da criança, o marido da pessoa que você vê, não é um homem estressado, ou é um homem que não tá nem aí, que final de semana só quer saber da cerveja, que quando a criança chora durante a noite, ele põe um fone de ouvido, ou ele te cutuca, vai lá que essa criança tá chorando, que eu preciso acordar cedo. Sim, tudo isso pode estar acontecendo em um casamento, mas as pessoas não mostram. Nenhuma mulher vem lá no Instagram e coloca a foto dizendo: essa noite eu não dormi, faz 3 dias que eu não durmo, às vezes eu tenho vontade de pegar essa criança e jogar no lixo do banheiro, jogar no vaso sanitário e dar descarga, porque sim, porque é o que esse texto está dizendo aqui. Exaustão, muitas vezes arrependimento, mas isso não é colocado nas redes sociais. E eu sou uma das poucas pessoas que vem aqui e expõe um texto desses dizendo: isso é responsabilidade sua. Você poderia ter construído uma carreira ao invés de investir em um casamento. Você poderia ter dito não na hora que o seu marido pediu para você abrir mão da sua faculdade, da sua profissão, do seu concurso, do seu emprego, dos seus sonhos, para ficar em casa cuidando dos seus filhos, porque ele iria dar conta da parte financeira. Nós sempre temos escolhas e a nossa vida vai se construir em cima dessas escolhas. Isso é lei da atração. Você construiu a sua vida através do que você sonhava. E o que dizer das mulheres que não queriam isso, que nem estavam querendo ter filho, mas foram lá, transaram sem preservativo, beberam, não sabiam o que estavam fazendo, o pai da criança desapareceu, e isso pode ter acontecido 1, 2, 3, até 4 vezes. Já recebi histórias aqui de mulher desesperada porque tem 4 filhos com um pai diferente, cada um com um pai diferente, nunca casou, tá lá com as 4 crianças. E o pior disso, hoje quem está educando as nossas crianças são os celulares, os iPads, as redes sociais. Nós não temos mais aquela coisa de sentar, nós não, né? Porque eu não me incluo nisso, eu já passei por essa fase, eduquei os meus filhos da melhor maneira possível. Eu não passei por isso que está descrito aqui. Isso aqui, eu não passei por isso, porque eu conseguia organizar minha vida acordando cedo, não tinha celular na minha época para tirar o foco. Meus filhos não eram educados com o iPad na mão. Meus filhos escreviam, faziam desenho, liam, brincavam no quintal, jogavam bola, enquanto eu estava ali organizando a casa. Normalmente não, sempre eu era a primeira pessoa a acordar de manhã, fazer o café enquanto eles dormiam. Eu preparava o café para o meu ex-marido e eu já estava com toda a casa organizada, porque eu sempre fui prática. Desde quando que é difícil tirar a roupa da máquina e estender? Mas hoje eu vejo pessoas do meu convívio mesmo que só perdem 2 horas para fazer um Reels, para colocar no Instagram,
Mas você vai na casa da pessoa, a lavanderia tá aquela montoeira de roupa, a pessoa nunca consegue sair daquele looping de desorganização, é cachorro mijando num canto, sabe? Assim, é uma coisa horrível. Não consegue educar os filhos, não consegue educar os animais, mas quer ter tudo. É tanta quinquilharia dentro daquela casa, realmente um furacão e não tem quem consiga sobreviver no meio de um furacão. Então o que falta para essas mulheres é maturidade, é assumir a responsabilidade de uma esposa, mas não esposa, eu tenho que fazer isso pelo meu marido, não é isso. Se você quis casar, se você quis ter uma família, você tem que ser a pessoa que dá a base a isso, a pessoa que vai estruturar tudo isso. Se você trabalha fora e os seus filhos ficam numa creche, você tem que saber que no momento que você chegar em casa, eles são responsabilidade sua, porque você quis isso. Mas não dá mais para você dar um celular para a criança para calar aquela criança, porque a conta vai vir mais tarde. Hoje pode ser que o seu filho tá quietinho ali no celular, mas quando ele tiver 13, 14, 15, 16, 18 anos, sei lá, a conta vai chegar. Você não vai poder falar não para ele, porque ele vai olhar para você e vai rir na sua cara. Então o problema não é essa exaustão, não é você pedir ajuda. Que tipo de ajuda uma pessoa que está no seu limite porque deixou a sua vida chegar nesse ponto aqui desse texto, que tipo de ajuda essa pessoa quer? Quer que as amigas vão limpar a sua casa, educar os seus filhos, fazer a sua comida? Sinto muito. Eu passo por tudo isso hoje. Eu não tenho uma criança pequena dentro de casa, mas eu tenho um gato e um cachorro. E tenho meu filho que eu tenho que cuidar da alimentação dele, sim. Mas por quê? Porque ele não faz a comida? Não. Porque eu prefiro fazer. Porque ele suja muita coisa e eu fazendo não suja. Mas vai lá ver meu freezer. Tá cheio de marmita congelada, cheio de coisas práticas, cenoura picadinha, pré-cozida lá. Tudo organizadinho. Por quê? Porque assim a minha vida se torna muito mais fácil. Eu não deixo acumular um tonel de roupa caindo por cima. Sujou, deu para encher a máquina, eu vou lá, coloco, lavo. E em 5 minutos, você estende roupa no varal. Eu optei por não ter varal. Por quê? Porque eu já seco, já dobro, já vai o que vai para passar, já o que não precisa passar eu já guardo. Eu não vou dormir sem antes lavar a louça que eu sujei na minha janta. Eu não vim aqui gravar esse vídeo sem antes organizar, arrumar o meu quarto, lavar a louça da cozinha. Agora são 10 para 11. Quando der 15 para o meio-dia, eu vou lá ver a marmita que eu vou descongelar, a salada que eu vou fazer. Por quê? Porque isso se chama organização. O problema da maioria das mulheres é esperar um milagre. Não são aquelas pessoas que aprenderam como fazer, mas querem ter aquilo pelo qual elas não sabem, que elas não têm controle. Não aprenderam a lidar com uma coisa que elas querem possuir. É que nem você dar um bisturi na mão de um leigo e falar, faça uma cirurgia. O que vocês acham que vai acontecer? O que eu quero dizer com esse vídeo é que, se vocês querem mudar essa situação de vocês em relação a isso, se a vida de vocês está esse caos aqui, vocês precisam se organizar. Vocês precisam olhar para a casa de vocês e ver o que não precisa mais ali e joga no lixo. Vocês precisam educar os filhos de vocês para que vocês não virem escravas deles. Vocês têm que conversar com as pessoas que convivem com vocês e determinar as regras. Ou então você só faz por você e larga o resto. Como que você vai falar para o seu filho? Seja educado se você não soube passar essa educação para ele. Como você vai dizer para o seu filho, não suje aqui que eu limpei? Se você não ensinou ele o quanto é importante ele limpar aquilo para ele aprender a dar valor. Eu vou ver mais algumas coisas que tem aqui pra gente ir falando aqui, ó. Cabelo sempre preso. Se eu vou lavar minha louça, eu prendo o meu cabelo. Qual o problema disso, do cabelo sempre preso? Quando você termina tudo, você pode tomar o seu banho, você pode inclusive fazer uma maquiagem. Qual o problema? E você pode inclusive fazer uma maquiagem antes de sair do seu quarto de manhã, arrumar o seu cabelo, fazer um coque bem bonito. Quem disse que para cuidar de uma casa você tem que estar mulambenta? Ninguém disse isso. Isso é uma coisa que quem escreveu isso aqui está deduzindo. Eu posso sair daqui do jeito que eu estou, maquiada, arrumada, porque eu estou o dia todo assim, e passar pano na casa, passar aspirador, lavar minha louça. Qual o problema? Se eu receber alguém aqui, eu tenho que estar mulambenta
para a pessoa falar, nossa, coitada dessa mulher, como ela trabalha, que dó, minha filha, você tá precisando de ajuda? Tô vendo que seus filhos não têm educação, você quer que eu te ajude a educar? Não, nós temos que assumir a responsabilidade pelas escolhas que nós fizemos e tentar ver a melhor maneira possível de mudar essa situação. Essa situação não vai mudar com a ajuda dos outros, vai mudar quando você tiver entendimento de que só você pode mudar isso, que só as suas atitudes vão mudar isso, senão o que acontece? A gente está sempre esperando que os outros se responsabilizem pelo que nós estamos fazendo de errado na nossa vida, e isso não dá mais. O vitimismo está destruindo as pessoas. Você vai na balada, bebe, transa, engravida e a culpa é de quem? Me fala. De quem? Se foi você que escolheu fazer isso. Ah, mas eu tava bêbada, então não beba. Se você não tem controle sobre você quando você bebe, não beba. Ai, mas eu quis casar porque minha mãe casou, porque o casamento dela foi perfeito. Então assuma essa responsabilidade de uma dona de casa. Ou então, vocês que estão aí assistindo e ainda sonham com essa baboseira de casamento perfeito e filhos incríveis que parecem robozinhos, parece aquele conto de fadas, né? É a vida do Instagram aí que tá acabando com as mulheres. Se você ainda sonha com isso, ouça esse vídeo aqui, assista esse vídeo 1 milhão de vezes para você ter certeza de que sua vida com filhos, com marido, com trabalho, com casa, não vai ser do jeito que você idealizou. Não vai. Não vai, gente, pelo amor de Deus. Tem muitas, mas muitas pessoas aí que acreditam realmente que ficar mentalizando o marido perfeito, o casamento perfeito, vai fazer com que isso aconteça. Não vai, sabe por quê? Porque tem várias pessoas envolvidas. Você pode usar a lei da atração para idealizar muita coisa, mas aí você tem que colocar uma energia e uma ação naquilo, porque você não vai acordar de manhã casada com o marido perfeito. Aí você fala assim, eu estou visualizando o meu casamento perfeito, os meus filhinhos super educados, lindos, incríveis. E quem que vai dar educação para essas crianças? Isso com certeza vai acontecer, se é isso que você quer, vai acontecer, mas você tem que lembrar que a lei da atração, ela funciona através da tua energia, não da energia dos teus filhos, não da energia do cara que você escolheu para a sua vida. As pessoas estão se transformando o tempo todo. As pessoas estão sempre evoluindo para uma coisa boa, para uma coisa pior. Então você tem que ter consciência de que você pode casar com um homem que diz que te ama e te pediu um time de futebol de filhos, mas que daqui 10 anos ele pode se apaixonar por outra mulher. E como que você vai ficar? Você pode se apaixonar por outro homem e não vai poder sair desse relacionamento porque você não tem um tostão furado, como dizia minha avó, não tem onde cair morta. E tá com um monte de filho de arrasto. Eu não tô aqui querendo ser aquela pessoa que quer destruir, né? Não vim aqui destruir os sonhos de vocês, de ter uma família, de ter filhos, não é nada disso. Eu tive os meus, eu tive minha família, eu casei de novo, depois casei de novo, depois, entendeu? Isso tudo faz parte da nossa vida. O que não dá mais para aceitar é esse tipo de vitimismo aqui. E sim, se você tem essa vida, se você tem essa estrutura familiar onde a sua casa é uma bagunça e você não aguenta mais e você não tem capacidade de organizar a sua vida, sim, você vai ter esgotamento físico, esgotamento mental, porque uma casa desorganizada, a própria bagunça dentro de uma casa, crianças mal educadas, televisão berrando, rádio gritando, rede social apitando, panela de pressão fervendo, aquela coisa que você não sabe mais onde você tá, sim, isso aí vai te trazer doença e essa própria energia aí vai fazer com que tudo desande cada vez mais. Então, minha filha, se você tá nessa situação aqui, ó, vamos ver lá, né? Porque daí o que ela quis dizer aqui? Que essas mulheres que não têm mais para onde fugir, elas se tornam insuportáveis. E eu acredito muito nisso. Se tornam insuportáveis mesmo. Por quê? Porque se pudesse, elas se teletransportavam para Nárnia. Se pudesse entrar no guarda-roupa, se trancar e ficar ali por 36 horas sem precisar ouvir criança, marido, panela de pressão, carne fritando, gordura subindo pela casa, essas coisas todas, elas fariam sim. Eu tenho certeza que fariam. Mas essa é a realidade que você criou. Então a melhor coisa que você pode fazer hoje, ao invés de se vitimizar, é tentar organizar a sua vida. Começa aí com os seus armários, tira todas as quinquilharias, chama seus filhos para ajudar a doar brinquedo, tirar o que não precisa.
Senta com seus filhos, tenta passar uma atividade para eles que não seja um celular. Você tem que impor. Gente, eu consegui educar um gato e um cachorro. Como é que vocês não conseguem educar criança? Criança que tem raciocínio. As pessoas vêm aqui em casa e não acreditam que eu tenho tanta planta, que eu tenho sofá lindo, que minha gata não arranha nada, que minha cachorra não faz nada fora do lugar. Gente, pelo amor de Deus, é uma questão de você disciplinar. O problema é que pessoas incapacitadas, que não souberam nem levar a própria vida para um caminho, para uma direção, né, de ascensão, querem ter um monte de filho e acham que vão conseguir passar alguma coisa para essas crianças e não vão. E aí você se arrepende. Quando você se arrepende, você não tem mais amor por aquilo. Quando você não tem mais amor por aquilo, você não consegue mais jogar uma energia, focar naquilo. Lembra que eu falo para vocês que vocês têm que fazer o que vocês amam para que aquilo dê certo? Quantas mulheres estão nessa luta aqui e não têm um mínimo de amor por toda essa estrutura mais? Por quê? Porque foi uma ilusão que foi construída e que, na verdade, era só um ideal, né? Que não existe, porque a vida real é ali, é aquela história, né? Quando a gente vem aqui, nós, influenciadores ou pessoas que não temos uma profissão ou que não estamos empresária, no meu caso eu sou empresária, que não vamos lá trabalhar para alguém e receber aquele salário, a gente chega aqui e mostra as nossas conquistas. Esse tipo de gente, além de ter inveja da estrutura toda, que acha que é perfeito, mas não é, né? A gente tem os perrengues também. Teve sorte na vida. Mas vocês sabem a hora que eu acordo? Vocês podem pensar, nossa, a Sil deve dormir até meio-dia, né? A pele tá tão linda, tudo cabelo brilhoso, não. Vocês não sabem tudo o que acontece por trás. O meu celular desperta às 6h20. Aí eu me dou mais 10 minutinhos, ele desperta às 6h30. Aí eu fico na cama fazendo as minhas meditações, agradecendo tudo que eu tenho que agradecer. E eu levanto e vou fazer o meu café e vou cuidar do meu gato, do meu cachorro, dar água para as minhas plantas, organizar toda a estrutura, tudo que está fora do lugar, tirar pó de móveis, ver se tem roupa para lavar, ver se tem roupa para tirar da secadora. Tudo isso eu faço em questão de 1 hora mais ou menos, mas não tô no celular, mas não tô ali me distraindo, não fico me enrolando, eu sou muito prática. Por quê? Porque eu sei que depois das 9 horas da manhã eu preciso trabalhar, eu preciso criar conteúdo, eu preciso fazer supermercado, eu preciso levar cachorro no pet, eu preciso fazer um monte de coisa, a minha estrutura. E sim, eu tenho CNPJ, eu pago contador, eu pago funcionário, eu tenho o Álvaro, meu filho é registrado através da minha empresa porque ele trabalha comigo. Mas quando eu falo eu não gosto de criança, as pessoas interpretam isso como uma coisa assim, que eu chutaria uma criança que viesse aqui. E é muito pelo contrário, eu trato as crianças maravilhosamente bem. As crianças aqui do prédio, mesmo eu sendo rabugenta, porque eu gosto de criança educada, elas me adoram. Mas eu não quero uma criança dentro da minha casa sob a minha responsabilidade. Eu não quero mais um cachorro aqui. Eu não quero mais um gato aqui. Eu não quero mais um marido aqui. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. E eu sei o que acontece. E eu sei o tamanho da responsabilidade e o quanto isso tudo ia me tirar do foco. São escolhas minhas. Agora, não dá para você viver essa vida e vir falar que eu sou arrogante, que eu não gosto de criança, que eu não gosto de animais. Não tem nada a ver com isso. Eu gosto da minha vida do jeitinho que ela tá. E eu não tenho funcionária para me ajudar. E a minha casa é impecável e as minhas roupas são impecáveis. E tudo aqui está super organizado. Por quê? Porque eu não me vitimizo. Eu vou lá e faço. Então, comecem a organizar a vida de vocês e não entendam esse vídeo como um chega pra lá nas mulheres desestruturadas. Esse vídeo, se você tiver entendimento dele, você vai olhar para sua realidade e vai tomar uma posição, vai tomar uma postura. As minhas alunas do Metamorfose começam logo de cara o curso se livrando de tudo o que não precisam mais, inclusive de pessoas, colocando na linha seus filhos, seus animais. Eu tenho pessoas que falam, mas eu não posso ter planta. Meu gato destrói tudo. A minha não destrói. E ela também é um gato. Será que ela é um gato diferente? Não. Eu eduquei ela dessa maneira. Eu nunca permiti que ela fizesse isso. A Ruby, a mesma coisa. Quando os meus filhos eram pequenos, eu não saí tirando tudo que tinha na casa para eles não mexerem. Eles aprenderam que eles não podiam mexer em determinadas coisas. Então, se a sua vida está assim hoje, eu só quero que você assuma a responsabilidade sobre ela e pare de se vitimizar.
achando que o resto do mundo tem que vir ali te socorrer. Quem tem que se socorrer é você. É só você que pode mudar a sua realidade. Ganhar ajuda te faz ficar mais ainda no comodismo. E as pessoas cansam. Pessoas podem até vir ali te dar um suporte, mas quando elas perceber que na verdade você não quer sair daquilo porque se vitimizar é legal, ser a vítima, né? Querer que o marido chegue em casa e te valorize por todo o seu esforço, isso não vai acontecer, porque ele tem a responsabilidade dele perante a estrutura, você tem a sua perante a estrutura. Os dois juntos têm que fazer o negócio funcionar. Se você tá com uma pessoa que não te dá suporte, que não te ajuda, sinto muito, você escolheu a pessoa errada e novamente a responsabilidade disso é sua. E um último ponto que eu quero tocar aqui antes de encerrar esse vídeo que já tá longo, e eu espero que vocês tenham entendido e compartilhem esse vídeo também com aquelas pessoas que vivem se vitimizando, mas que não fazem nada para mudar aquela situação. Ela falou aqui um ponto sobre ficamos com sobrepeso. E aí eu fico me perguntando o que tem a ver o que você come com a desorganização aí, com a bagunça que é a sua vida. Ah, porque não dá tempo de fazer comida? Mas eu acabei de falar. Quando você for fazer um arroz integral, congela, guarda as porçõezinhas, pesa lá. Nós não precisamos de muita comida para sobreviver, nós precisamos nos nutrir. Então isso também é uma desculpa para a pessoa não cuidar de si mesma. A pessoa não se cuida e atribui a isso a falta de tempo ou a falta de estrutura para isso tudo. Não, todo mundo sabe o que faz engordar. Comer. Ah, mas é porque eu sou ansiosa, eu como demais. Tudo bem, então você precisa trabalhar a sua ansiedade. Simples assim. Precisa de uma reestruturação. Hoje em dia, nos casamentos, nos relacionamentos, ou até mesmo as mulheres que estão divorciadas. E aí elas têm dois dilemas, né? Reestruturar tudo e cuidar dos filhos sozinha e manter a linha, ou desprender um espaço de tempo ali, né? Eu preciso dedicar um tempo para conquistar outro homem, outro marido, eu não tô tendo esse tempo. E aí o estresse toma conta. Eu não sei qual é o seu caso, eu não sei quem é a pessoa que escreveu isso, mas diz aqui, é uma pessoa culta que escreveu isso. Algo público e notório é que as mães sempre se deixarão por último. Mas mãe tem filho porque quer ter filho. E eu não acredito que tem que se deixar por último, não. O problema é que muitas mulheres deixam filhos de 2, 3 anos controlar a vida delas. Eles determinam as regras. E aí, quando eles estão lá com 13, 14 anos, não respeitam, como eu falei, não fazem nada. A gente viu aqui uma história aqui no canal, onde a mulher que engravidou do amante, veja, né? Como a vida não chega no ponto que ela determina aqui do nada. Não chega assim do nada, de jeito nenhum. Foi escolha errada em cima de escolha errada que te levou até esse ponto. A mulher fala lá, né? Ela engravidou do amante, que ela ficou 6, 8 anos, porque o amante queria ter uma menininha. E ela engravidou e deu a menininha. Mas quem assumiu a menininha foi o marido de 75 anos. E essa menininha está com 2 anos e está pedindo um irmãozinho. E ela está em dúvida se dá um irmãozinho para essa menina. Então vocês imaginem, a vida da pessoa é toda estragada, toda cagada, cheia de escolhas erradas. Aí ela vai lá, engravida de novo e depois vem mandar a história para mim. Se o meu marido de 75 anos morreu, me deixou endividada, me deixou sem nada e agora eu tô com essas 2 crianças, eu não sei o que fazer. Te vira, minha filha. Foram escolhas erradas que você fez aí no decorrer da tua vida. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu espero que vocês deixem os comentários de vocês aqui, mas com coerência, sabe? Com coerência. Vamos assumir aí a nossa posição de mulheres na sociedade que estão direto exigindo direitos. Eu acho muito lindo exigir direitos, mas perante as suas escolhas, você tem que parar de se fazer de vítima. Foram as suas escolhas que te levaram a esse ponto. Ninguém obrigou você a casar, ninguém obrigou você a engravidar, ninguém te obrigou a não estudar para hoje não poder pagar uma boa diarista para fazer uma faxina na sua casa, ninguém te obrigou a acumular as quinquilharias que você tem, ninguém te obrigou a não estudar sobre a administração do lar ou sobre como limpar uma casa. Essas coisas de que banheiro tem que ser esfregado todo dia, eu fico imaginando, deve ser uma pessoa que fez um buraco na terra com as próprias unhas e foi tomar banho para que banheiro tenha que ser lavado todos os dias. Gente, é tão simples você ir mantendo
o ambiente da sua casa limpo quando você não fica acumulando coisa. Gente, primeiro ponto, criança não pode ficar comendo em sofá. Criança tem que sentar na mesa na hora das refeições e comer na mesa. Mas eles não sabem disso. Quem ensina isso é vocês. Quando vocês enchem o pacote de bolacha e jogam a criança na frente da televisão, 2 erros. Comer na frente da TV e o que a criança está comendo. Então, nós precisamos reavaliar a nossa vida e parar de se vitimizar. E se você quer realmente uma ajuda para saber como transformar sua realidade, não perde o lançamento do Metamorfose 2.0, porque ali vai ser uma metamorfose mesmo, vai ser uma transformação que não tem volta. Ali você vai entender o que você tem que fazer para que a sua vida amanhã não seja pior do que ela está sendo hoje. A lista para você fazer a inscrição, ou melhor, o link para você fazer a inscrição para o grupo de espera está aqui no primeiro comentário. Vai lá, aguarda, porque vale sim muito a pena. É um trabalho que eu desenvolvi, um treinamento que eu desenvolvi baseado em tudo isso, em todo esse vitimismo, em tudo que eu me vitimizei, em tudo que aconteceu na minha vida e como eu pude mudar a minha realidade. E é isso que eu quero entregar para vocês. Um beijo e até o próximo bate-papo.